Muito bem, meus irmãos, estamos aqui no período de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando os 10 mandamentos dentro do ensino do Catecismo Maior de Westminster. E hoje nós vamos falar sobre o 6º mandamento, que é muito simples, fácil de gravar: não matarás. E como nós estamos estudando a ética dos 10 mandamentos dentro do contexto de pandemia, eu acredito que é bem oportuno o estudo deste mandamento: não matarás. E aí, nós temos a pergunta do Catecismo Maior de Westminster, mais precisamente a pergunta de número 135, que diz: quais são os deveres exigidos no 6º mandamento? E a resposta também vem, e a mesma traz a seguinte reflexão: os deveres exigidos no 6º mandamento são todo o empenho cuidadoso e todos os esforços legítimos para a preservação de nossa vida e a de outros. Aqui nós já podemos dar uma pausazinha e refletir sobre a seguinte perspectiva: nós temos que nos esforçar para a preservação da vida. Isso tem a ver com a nossa própria vida e a vida de outros, porque as pessoas pensam sempre no aspecto negativo. O que eu quero dizer com isso? Eu não mato ninguém, então eu estou observando esse mandamento. Mas no aspecto positivo eu tenho procurado cuidar tanto da minha vida quanto da vida do outro, para que esses não morram, o outro e eu. Então, é isso que o catecismo traz dentro de uma proposição positiva. Então, é isso que nós precisamos observar. Porque se nós não cuidarmos adequadamente da vida do outro para a preservação da vida deste, é certo que nós estamos quebrando o mandamento. É este o ensino do Catecismo Maior de Westminster. A continuação vem: resistindo a todos os pensamentos e propósitos, subjugando todas as paixões e evitando todas as ocasiões, tentações e práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém, por meio de justa defesa dela contra a violência, por paciência em suportar a mão de Deus, sossego mental, alegria de espírito e uso sóbrio da comida, bebida, remédios, sono, trabalho e recreios, por pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, comportamento e palavras pacíficos, brandos e corteses, a longanimidade e prontidão para se reconciliar, suportando pacientemente e perdoando as injúrias, dando bem por mal, confortando e socorrendo os aflitos e protegendo e defendendo o inocente. Então aqui nós aprendemos o quê? Primeiramente, que nós precisamos cuidar da vida do outro. Então, se alguém está no hospital, nós precisamos cuidar da vida deste. Nós precisamos entender isso. E é por isso que esse mandamento ele é interessante dentro do quesito pandemia, porque nós precisamos sim do isolamento social para a preservação da vida do outro. Isso é importante falarmos. Lógico que as estratégias elas podem ter uma variação, porque no final das contas, se nós não pensarmos na comunidade, no coletivo, pode sim acarretar numa destruição do país a partir de outras situações e demandas que podem surgir através do isolamento social. Então ele tem que ser aplicado, mas aplicado de uma maneira justa e adequada. Mas além dessa aplicabilidade própria, o texto fala sobre a questão da legítima defesa. Então, mesmo que haja legítima defesa, nós não podemos tirar a vida do outro de uma forma tranquila, vindo nos seguintes termos a partir da palavra de uma pessoa que praticou a legítima defesa. Olha, ele veio para cima de mim e eu simplesmente o ataquei, e eu simplesmente tirei a vida dele, eu simplesmente fui contra ele. Então nós precisamos entender que ainda
e nós vamos falar isso um pouco mais à frente, que ainda que seja um recurso válido, tanto dentro da perspectiva bíblica, quanto da perspectiva da legalidade no nosso país, mas ainda assim eu não posso me valer desse recurso como sendo a primeira situação a qual eu vou tomar para mim. Então, se eu me deparo com a situação da legítima defesa, eu devo ponderar, refletir, porque eu tenho que preservar a vida. Então, chegando ao momento em que eu sinto que realmente eu tenho que me defender, então aí é necessária a legítima defesa, mas como a palavra do catecismo coloca, nós precisamos medir muito bem o uso da legítima defesa. E também a questão do cuidado que nós devemos ter diante da situação adversa que estamos passando. A mão do Senhor, ela está estendida sobre toda a face da terra. O Senhor nos preserva, mas em alguns momentos a mão do Senhor pesa sobre a nossa vida, até mesmo por uma questão de que a nossa natureza humana corrupta e decaída, ela já é propensa mesmo a um sofrimento, a uma morte, a um envelhecimento, e alguém pode, por causa de uma situação própria da vida, uma aflição, quer seja mental, quer seja física, querer abreviar o tempo da sua vida aqui na terra. Nós aprendemos no catecismo e nós aprendemos com este mandamento que nós temos que receber todas essas situações que advêm sobre nós de uma forma que nós venhamos suportar e não trazer nenhum malefício para a nossa vida. Mas também é colocado que o uso de remédios precisa ser um uso adequado, porque há uma quebra do mandamento quando eu uso o remédio sem a dedicação própria da situação, quando, por exemplo, não há uma prescrição médica, não há um cuidado específico para ler a bula, para entender o que pode acontecer comigo a partir dos efeitos daquele remédio, ou até mesmo o catecismo fala do sono adequado, nós precisamos dormir adequadamente. Quando nós nos enchemos de remédio, ou até mesmo de esteroides para musculação, ou até mesmo os caminhoneiros que acabam tomando substâncias para ficar acordados, tudo isso é a quebra do mandamento. Até mesmo a questão da gula, quando a gente come de uma forma demasiada, né? Porque nós temos aquele senso de que, olha, comi já está bom. Então, quando nós não cuidamos do nosso corpo, bebemos de forma irregular, então tudo isso é a quebra do mandamento segundo a própria proposição do Catecismo Maior de Westminster. Perceba então que é uma situação que é muito mais complexa do que simplesmente não matar. Olha, eu nunca matei ninguém, eu nunca dei um tiro em ninguém, nunca bati em ninguém, então não quebra o mandamento. Nós precisamos entender que a preservação da vida, dentro dessa perspectiva propositiva, é algo que precisa acontecer por parte do cristão. E nós, portanto, precisamos nos reconciliar com os nossos irmãos, não pagar mal com mal, e então nós temos que promover a vida. É isso que o mandamento nos coloca dentro desse aspecto positivo. Não tirar a vida, mas em contrapartida eu preciso promover a vida. Eu preciso fazer o bem pelo outro. Eu preciso perdoar as injúrias e eu preciso defender a causa do inocente. Agora nós vamos ver, na pergunta de número 136 e na sua resposta, quais são os pecados proibidos no sexto mandamento. Na pergunta de número 135, os deveres, aquilo que é positivo. Agora, aquilo que é negativo, aquilo que deve ser evitado, aquilo que nós não podemos fazer. Então, vem a resposta assim: os pecados proibidos no sexto mandamento são o tirar a nossa vida ou a de outrem. Então o suicídio é condenado, e até mesmo a morte, o assassinato. E aí vem uma cláusula de exceção, excetuando no caso de justiça pública. Então quando
o catecismo de Westminster foi produzido na Inglaterra, existia a pena de morte. Em alguns países também existe a pena de morte. Então, nós precisamos entender que a justiça pública pode tirar a vida de alguém, lógico que resguardada pelo próprio parâmetro constitucional e tantos outros aspectos. É algo que é feito dentro da legalidade. Na época de Paulo falou sobre o Império Romano que traz a espada e que era para trazer justiça. Então, é possível a execução em alguns países, em alguns contextos, e se lá acontece de forma justa, não há a quebra do mandamento. Sabemos que isso é controverso para algumas pessoas, mas nós precisamos entender que existe aquilo que é chamado do espírito da época, e não só do espírito da época, também existe a questão própria. Nós não estamos colocando aqui no Brasil, sabemos que a aplicação de uma pena capital no Brasil traria uma injustiça muito grande, mas nós não podemos dizer que biblicamente estão errados os países que fizeram isso no passado, e poucos fazem isso no tempo presente, mas acabam fazendo, e isso é uma forma de preservar a segurança dentro de uma situação específica. Você vai entender isso também com o desdobramento da resposta, porque a resposta tem outros desdobramentos, tem uma continuidade, que vem assim: a guerra legítima ou a defesa necessária. Então, quando, por exemplo, alguém entrar em guerra com o Brasil, vamos conjecturar aqui, os soldados que defendem a pátria, eles têm o direito de tirar a vida daqueles que vieram contra nós. Então, a guerra, quando ela é justa, legítima, não é a quebra do mandamento. Então, no sentido de defesa, no sentido de preservação dos direitos que nós temos pela própria vida. Então, a ideia é que a legítima defesa, a guerra justa, ela tem a intenção de preservar a própria vida. Então, se nós pensarmos da seguinte forma: na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler matou milhões e milhões de pessoas, de judeus, e não só de judeus, mas de pessoas de outras nacionalidades, mais precisamente soldados até mesmo da antiga União Soviética, dos Estados Unidos e de outros lugares, da França, da Inglaterra. Aí a pergunta é: será que nós, como cristãos, não poderíamos dizer que é legítimo aquelas pessoas que foram contra o exército de Hitler? Sim, não só era legítimo, como necessário. Por quê? Porque se isso não acontecesse, ele continuaria matando mais e mais pessoas. Então, é dentro desse aspecto que existe a preservação da vida a partir de guerras justas e até mesmo a partir da pena capital. Então, nós precisamos nos aprofundar nesse ensinamento, conquanto ele seja controverso, porque nós devemos o máximo possível preservar a vida, mas nós precisamos entender que existem situações que a preservação da vida envolve tirar a vida de outro. Vou colocar um exemplo bem próprio aqui, que pode ajudar nessa reflexão. Vamos supor que um soldado, ou um policial, ele esteja com uma pessoa que está cometendo um crime e que colocou uma outra de refém, e o soldado tem aquele rapaz na mira, e aquele rapaz está prestes a tirar a vida de uma pessoa que é refém. Então, ele atirando e tirando a vida daquele rapaz, ele está preservando a vida da moça ou daquela pessoa que era refém. Me veio aqui, eu falei moça porque me veio à mente um caso que aconteceu em Recife alguns anos atrás, onde o policial fez isso. E então o rapaz veio a falecer,
e a moça teve a sua vida preservada. Então é dentro desse aspecto que há uma preservação da vida, mesmo quando se tira a vida de outra pessoa. Então é isso que o Catecismo Maior de Westminster coloca como exceção. Casos de justiça pública, então não é um caso particular onde eu, Danilo ou qualquer outra pessoa vou executar alguém, precisa haver uma justiça que parte do magistrado civil dentro de um aspecto público, guerra legítima ou defesa necessária. A negligência ou retirada dos meios lícitos. Então, existem meios lícitos para a preservação da vida. Nós precisamos tomar cuidado para não retirar ou negligenciar esses meios lícitos. A ira pecaminosa, então, quando alguém tem raiva e essa raiva é pecaminosa contra alguém, o próprio Senhor Jesus nos ensinou sobre isso. Quando no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, ele vai trabalhando com essas questões, no capítulo de número 5 e também, mais precisamente, no capítulo de número 5 do Evangelho de Mateus, e ele vai trabalhar ali com várias questões desse particular, e no capítulo 5, precisamente, ele vai falar sobre chamar o irmão de tolo, e muitos, com raiva no coração, quebravam o mandamento, porque eles diziam: olha, eu não matei ninguém, mas quando abrigava uma ira no coração, então ali ele já estava quebrando o mandamento. O ódio, a inveja, o desejo de vingança, então não só o matar, mas o desejo. Quando no coração você matou aquela pessoa, você não lançou mão a uma arma e executou aquela pessoa, mas no coração você desejou e o seu desejo é pecaminoso. Todas as paixões excessivas e todos os cuidados demasiados. Então, tudo que é demasiado em relação ao corpo, de paixões, daquilo que é físico, então isso causa uma vida desregrada e uma destruição do próprio corpo, e então nós estamos pecando contra esse mandamento. E aí entra aqueles aspectos que nós já salientamos: o uso imoderado da comida, da bebida, trabalhar excessivamente, um recreio demasiado, que é a ideia de uma vida vivida na preguiça, na curtição, baladas e tudo mais. Tudo isso é a quebra do mandamento. As palavras provocadoras, então pessoas não estão com ira no coração, mas provoca outros com palavras inadequadas, então há a quebra do mandamento. A opressão, quando o patrão oprime, e todo tipo de opressão. A contenda, quando nós brigamos, quando nós temos raiva de alguém, quando no ambiente, na esfera de trabalho, nós promovemos uma discussão, uma contenda, uma disputa e uma inveja, isso traz a quebra do mandamento. Até mesmo os espancamentos, os ferimentos e tudo que tende à destruição da vida de alguém. Então, nós precisamos entender que fazer o bem ao outro é a preservação da vida e o cumprimento do mandamento. Pagar o mal com o mal é algo que é proibido segundo esse mandamento. Nós temos que amar o próximo, nós temos que preservar o próximo, nós temos que promover a vida. Nesse tempo de pandemia, nós estamos refletindo sobre isso. Eu estou refletindo e esse ensino traz essa reflexão para este tempo. E eu gostaria de levar você ao seguinte entendimento: preserve a sua própria vida, cuide da vida dos seus familiares, não se exponha mais do que o necessário. Sabemos que estamos expostos e que é inevitável qualquer tipo de exposição. Sabemos que o vírus está circulando e que em algum momento nós podemos ter contato, mas isso não significa que eu tenho que ser leviano no tratar da situação. Eu preciso me cuidar.
eu preciso lavar bem as mãos, eu preciso passar o álcool em gel, preciso usar a máscara. Inclusive, hoje é domingo, amanhã o decreto já vai estar em vigor aqui em Palmas. Sei que é desconfortável, eu mesmo sinto esse desconforto, mas além de termos que nos submeter às autoridades constituídas, como estudamos no mandamento passado, na semana passada, nós também temos que preservar a vida. Então, vamos cumprir a lei dos homens, vamos cumprir a lei de Deus, vamos nos resguardar, vamos orar para que tudo isso passe. Vamos preservar a vida. Vamos orar pelas pessoas que estão perdendo a sua vida por causa dessa pandemia. Vamos orar para que o Senhor console os familiares enlutados e para que o Senhor preserve muitas pessoas em meio a essas situações. E que nós possamos ter uma segurança pública que seja realmente efetiva e que nós venhamos ter uma saúde pública que seja realmente efetiva, porque caminhando através de uma segurança, nós vamos preservar a vida. Caminhando através da saúde, nós vamos preservar a vida. Que o Senhor abençoe a nossa nação, que o Senhor abençoe os nossos policiais que promovem a vida, protegendo a vida, que nós venhamos orar e pedir a bênção do Senhor Deus sobre o novo ministro da Justiça, sobre as autoridades, e que o Senhor faça com que no nosso país, onde há muitas mortes, muitos assassinatos, que nós possamos promover a vida e que o nome do Senhor seja glorificado através de nós. Vamos orar findando a nossa escola bíblica dominical. Oremos. Eterno Deus e gracioso Pai, obrigado pelos teus ensinamentos, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ensine cada vez mais a viver para a glória do teu nome e a honrar a tua lei. Que possamos, ó Deus, proteger a vida do próximo e que nós venhamos proteger a nossa própria vida. É assim que nós oramos, suplicando ao Senhor pelo nosso país, pela nossa pátria, pelo mundo que sofre com esta pandemia. Que o Senhor cure e restaure as nossas vidas, para a glória do nome do Senhor. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. No domingo que vem estaremos com o 7º mandamento, se assim o Senhor nos conceder vida e saúde. Deus abençoe a todos e até domingo que vem.